com vocês de novo. É sempre uma expectativa nossa, todo sábado à noite aqui, domingo de manhã aí, podermos ministrar a palavra de Deus aos irmãos. Também a nossa responsabilidade de poder fazê-la de forma responsável, de forma que os irmãos possam crescer. Amém. Nós falamos na segunda aula sobre negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Tratando dessa frase sobre o tema da espiritualidade. Espiritualidade, nós falamos que é uma qualidade de vida a ser desenvolvida pelos cristãos de forma que cresçam segundo o padrão de Jesus Cristo. Aleluia. Então nós dissemos bem. Primeiro ponto, nós falamos que nós trabalhamos a ideia de sermos espirituais. Na essência, na nossa composição, nós somos seres espirituais. Nós trabalhamos a ideia, nesse ser espiritual, que nós temos uma função de carregarmos e tomarmos a nossa cruz. Na Gálatas 13 trabalha a ideia de que ele fala de 3 crucificações. Ele fala da cruz de Cristo, a cruz do mundo e a cruz de Paulo. Resumimos da seguinte forma: negar-se a si mesmo é a nossa jornada de vida que não tem mais nada a ver com este mundo, nem com aquilo que o mundo nos oferece, porque estamos mortos para o mundo e vivos para Deus. Amém? Amém. Trabalhamos o que é espiritualidade, como já falamos, é uma qualidade de vida. E faltou o último ponto. Que é formação espiritual. Eu queria pensar com vocês sobre formação espiritual como um projeto de vida. Quando somos salvos pela graça de Cristo e começamos a fazer parte de um modelo de vida espiritual, nós somos lançados pelo Espírito Santo a um projeto de formação espiritual. Dallas Willard define assim: formação espiritual cristã é o processo redentor de formar o universo interior humano, de modo que este adquire o caráter do ser interior do próprio Cristo. Aleluia. Se este processo for bem desenvolvido, então o caráter cristão será semelhante ao de Jesus Cristo. Aleluia.
Irmãos, formação espiritual é um conceito. Acho que subiu aí, voltou. De novo, a formação espiritual é um conceito bíblico, expresso de várias maneiras na Bíblia. Provérbios diz assim: guarde as minhas palavras no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a vida. Formação espiritual é simplesmente um processo pelo qual crescemos na graça, no perdão e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem? Todo discípulo é um ser espiritual, cuja qualidade de vida está baseada na vida de Jesus Cristo. Este discípulo é engajado em um processo de formação espiritual, cujo propósito é formar o caráter do discípulo cristão, semelhante ao de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Amém. Então, eu penso, queridos, que quando nós nos convertemos, nós entramos num discipulado diretamente com Jesus Cristo. Com base na sua palavra e inspirado no Espírito Santo. E esse projeto tem a função de transformar o meu caráter externo e interno segundo o caráter de Jesus. Quando Pedro negou a Jesus, diz o texto que um dos guardas disse enfaticamente que Pedro seguia a Jesus porque Pedro falava igual a Jesus Cristo. O discípulo, ele fala igual o mestre, ele age igual o mestre, ele vive igual o seu mestre, e ele realiza as mesmas obras do seu mestre. Amém? Amém. Eu queria ver com você pode, amém? Amém. Capítulo 10 de Mateus. Abram. Eu vou fazer a leitura desse texto. Capítulo 10, do verso 1 até o verso 15. E vou apontar algumas diretrizes sobre o discipulado cristão. Mateus 10, do 1 ao 15.
O Edson, você faz a leitura para mim, por favor? Fica mais fácil para você ir. Isso, do verso 1 até o verso 15. E teve chamado seus 12 discípulos. Mateus 10, do 1 ao 15. E teve chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariote, a quem foi o que traiu. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, e nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que os seguirdes, pregai que está próximo o reino de Deus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não proveis de ouro, e nem de prata, e nem de cobre vossos cintos, nem cobre com vossos cintos, e nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem neles é digno, e ali ficai até que retirardes. Entrardes em casa, saudai, e se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a paz. E se não, porém, for, tome para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacuda o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Amém. Eu quero apenas nessa noite ler com vocês esse texto. Mas uma leitura onde eu vou apontar elementos que definem o caráter de um cristão, ou necessariamente um discípulo. Amém? Então vamos lá. O texto diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade. Esse termo autoridade é algo que Jesus delega aos seus discípulos, para que eles possam fazer e realizar as mesmas obras de Jesus. Um discípulo de Jesus, ele tem a autoridade de Jesus, outorgada por Jesus ao seu discípulo. Não é o pastor que tem autoridade apenas, não é o missionário que tem autoridade apenas, é o discípulo. Então, antes desses homens serem apóstolos, eles foram discípulos. E como discípulos, eles tinham a autoridade de Jesus. Amém? Amém? A pessoa que tem a autoridade de alguém representa essa pessoa onde quer que ela esteja, com todo o poder que lhe é dado.
Jesus, quando dá autoridade aos seus discípulos, esses discípulos eles vão representar Jesus sobre a face da terra. E com esses discípulos, não vem só o trabalho, mas vem também o poder de Jesus sobre eles. Aí Jesus diz assim para eles: vocês terão autoridade sobre os espíritos imundos, para expelir. Jesus está dizendo assim: olha, existe um reino das trevas neste mundo, e que vocês terão autoridade sobre este reino, sobre todos os poderes deste reino. Vocês têm autoridade sobre Satanás, de expulsar os demônios da vida das pessoas, de expulsar o demônio da vida dos seus entes queridos, da sua família. Porém, queridos, eu quero que você traga isso no seu coração. Você, como discípulo de Jesus, você não precisa da autoridade de outra pessoa para lidar com o reino das trevas. A autoridade que Jesus lhe deu é poderosa para expelir toda a casta de demônios que possam tentar destruir a sua vida. Amém? Amém. Vocês têm essa autoridade? Amém. Aleluia! Hã? Glória a Deus! Eu quero ouvir um glória a Deus aí, pelo amor de Deus! Glória a Deus! Essa autoridade, irmãos, ela é sobre os reinos das trevas, mas é sobre este mundo também. Jesus fala para que nós vamos curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ele não falou apenas dor de cabeça, dor no pé, ele falou toda sorte de doença. A doença, ela é um poder que ela tenta destruir o ser humano, tanto na sua psique, como no seu corpo físico. O poder que Jesus nos dá, a autoridade de Jesus, ela é maior do que o poder das enfermidades. Eu tenho que aprender a usar esse poder de Deus sobre a minha vida e sobre a vida das outras pessoas. Amém? Amém. Eu não posso temer, ficar com medo se vai dar certo ou se não vai. Aleluia. Porque nós estamos debaixo de uma autoridade de Jesus Cristo. O poder da doença, ele não vai respeitar a mim, mas vai respeitar a autoridade de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. E é ela que vai respaldar a tua fala. Isso é para os discípulos de Jesus Cristo. Discípulos e discípulas de Jesus. E discípulos a gente já falou, né? Sim. É uma pessoa que teve uma conversão verdadeira com Jesus. É uma pessoa que segue a Jesus, que encarna no Evangelho, que prega esse Evangelho, que pratica esse Evangelho, bem? E que vive uma vida espiritual, abundante no Espírito Santo. Aleluia. A esses irmãos, a autoridade de Jesus. Amém. Bem? Uma segunda coisa que eu quero pensar com vocês sobre esse texto veja bem, do versículo 2 ao versículo 4, ele fala sobre os apóstolos. Então agora, esses homens que são discípulos,
eles têm uma função. Qual a função? Função de apóstolos. No verso 5 ele diz assim: a estes 12 enviou Jesus. Esse termo enviar, ele é tão importante quanto o termo chamado. Lá no capítulo 10, verso 1, o texto diz: tendo chamado Jesus. Jesus chama e depois envia. Esse que ele chama, transforma primeiro em discípulo. Depois, dá uma função, que no caso aqui é apostolar, para apóstolo, que quer dizer enviar. O termo apóstolo no hebraico diz enviar. Aquele que é enviado para alguma função, para alguma missão. Hoje nós tratamos apóstolo como um título de alguém importante, alguma coisa mais ou menos assim, né? Mas, biblicamente, o termo apóstolo é para aqueles que são enviados por Jesus. Só isso, nada mais. Eles têm uma função: ser enviados. Na oração de João, capítulo 17, Jesus diz assim ao Pai: Pai, assim como tu me enviaste, eu envio a estes. Quem são estes? Os discípulos. Bem? Então nesse processo, queridos, eu quero que você trabalhe no teu coração, que você como discípulo, você tem a autoridade de Jesus para agir neste mundo e contra o reino das trevas. Amém? A segunda coisa é que você, como discípulo de Jesus, você tem uma função. Diga aí para mim: eu tenho uma função. Eu tenho uma função. Dentro do reino de Deus. Dentro do reino de Deus. Amém? Amém. Não importa qual é a função, querido. Seja pastor, seja missionário, seja servir o café, seja limpar o templo, seja de serviço, seja de misericórdia, de amor. Não importa, você tem uma função dentro do reino. Você foi chamado para uma função. Todo o discípulo que não tem uma função não é discípulo de Jesus. Nós não nascemos em Cristo para não fazer nada. Amém? Amém. Você é um trabalhador do reino. Sim. O teu prêmio é o Senhor irá lhe dar, que é o que ele chama de galardão. A esse todos nós receberemos, além da salvação. Amém. Amém? Amém. Então você tem a autoridade de Jesus e você tem uma função dentro do reino. Amém? Amém. Todo discípulo que tem uma função, ele tem uma direção do seu Senhor, do seu mestre, daquele que o chama e lhe dá uma função. Jesus, ele chama os seus discípulos e ele diz assim, versículo 5 ainda: dando-lhes as seguintes instruções: não tomei rumo aos gentios, nem entrei na cidade de samaritanos, mas de preferência buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém? Bom, aqui no caso Jesus está dizendo: a primeira função que vocês têm é ir às ovelhas de Israel. Jesus ele vai trabalhar aí a ideia de que, porque de Israel veio a salvação, e de alguma forma Israel tem o privilégio de ser a nação a conhecer primeiramente o Evangelho.
Isso é indiscutível, a Bíblia vai trabalhar isso. Mas de forma geral, queridos, o que o texto está dizendo é que todo discípulo que tem uma função vive na direção do seu Senhor. Eu não vou aonde eu quero, eu não faço o que eu quero, eu não digo o que eu quero, eu faço o que o Senhor quer, eu digo o que o Senhor quer, eu realizo aquilo que o Senhor quer. Amém? Então você, como discípulo, você não tem que ouvir outros, você tem que ouvir o seu mestre, você tem que dar vazão ao que o teu Senhor diz a você. A palavra de Deus diz que há muitas vozes no mundo e que há só uma voz a ser ouvida, a do nosso Deus. Amém? Amém. A palavra de Deus, Jesus falando com o pastor, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Bom? Bem. Outra coisa que eu queria pensar com vocês, queridos, assim nesse texto. Olha, esse texto ele é riquíssimo para falar de discípulo. Então nós já vimos que você é um chamado. Que você teve um chamado, que você foi transformado em discípulo. Você tem autoridade, você tem uma função, você tem direção do seu mestre. E agora você tem uma mensagem do seu mestre. Porque a gente, querido, nós fomos chamados para pregar o Evangelho, não apenas de fala, mas também com a vida. Amém? E no versículo 7, ele diz assim: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Olha aí a tua função, olha aí mais uma, que cabe aqui como uma atividade prática do discípulo. Pregai o reino, que o reino de Deus está próximo. Nós somos chamados, nós somos tornados discípulos de Jesus, nós recebemos autoridade, nós recebemos uma missão, nós recebemos direção e nós recebemos uma mensagem a entregar. Nós somos enviados a entregar uma mensagem para aqueles que estão em trevas, para aqueles que estão envolvidos pelo reino das trevas. Jesus está dizendo que você tem uma mensagem nos seus lábios para dizer ao mundo lá fora que o reino de Deus é presente por meio de Jesus Cristo. Veja quão importante você é dentro do reino, querido. A sua importância é tamanha. Não existe A ou B dentro do reino. Nós somos todos iguais. E a importância é a mesma. Portanto, se eu prego o Evangelho, você também tem que pregar. Glória a Deus. Né? Você foi chamado para isso. Para pregar o Evangelho. Para dizer para as pessoas que Jesus Cristo estabeleceu o reino de Deus na face da terra. Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Sim. Sim? Sim. Sim, Senhor. Uma coisa que o texto diz para nós, que esse pregar o Evangelho, ele tem a ver com urgência. Não é uma coisa que eu faço a hora que eu quero, do jeito que eu quiser, no momento que eu quero. Há uma urgência para se pregar esse Evangelho. Veja no versículo 9: não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos,
nem de alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Entenderam? Porque nós vamos pregar o Evangelho, e você fala assim, eu não tenho roupa para pregar o Evangelho, então eu preciso comprar uma roupa boa para pregar o Evangelho. Eu preciso comprar um sapato novo, um vestido novo. Nós pregamos o Evangelho com os lábios. Sim. Não é verdade? É verdade. Nós pregamos o Evangelho com a vida, não é com vestido, com sapato, seja lá o que for. Eu creio que nós precisamos ter, sim, um comportamento social exemplar. Mas eu não posso me encher de coisas, porque essas coisas vão atrapalhar o Evangelho. Você já conheceu pessoas que pediu a Deus um carro, que se Deus desse um carro a ele pregaria o Evangelho por toda parte? Aí Deus dá o carro a ele. E aí ele fica lavando e encerando o carro o dia inteiro. E não prega, meu Deus. Não é verdade? É verdade. O que Jesus está dizendo aqui, olha, que nós queremos tirar essas coisas da nossa vida. Porque há uma urgência em pregar o Evangelho. Se eu ficar me ocupando com as coisas dessa vida, dinheiro, prata, eu não vou pregar o Evangelho. Eu vou ficar o dia inteiro vendo se a bolsa subiu ou desceu, para ver se o meu dinheiro rendeu. E eu não vou pregar o Evangelho. Por isso, existe uma urgência nisso. Jesus fala, nós temos que nos despir dessas coisas que atrapalham a pregação do Evangelho. Ela tem que estar em primeiro lugar na minha vida e na sua. Sabendo que do lado da tua casa tem pessoas que não conhecem Jesus. E que se elas morrerem, elas vão para o inferno. E elas estavam do teu lado. E você não pregou o Evangelho. Eu fico tentando entender assim, por isso que Deus tem adiado a sua vinda, para que de alguma forma a gente consiga, nesses dias de trevas, assumir a nossa posição em Cristo, como discípulos do Senhor, e pregar o Evangelho do Reino. É isso que eu e você precisamos fazer. Amém? Quando Deus chama Abraão, Ele chama Abraão e envia Abraão para uma terra desconhecida, para um deserto, e fala para Abraão que ele vai ser abençoador das famílias da face da terra. E Jesus, ele traz isso para mim e para você também nesse texto. Ele diz assim, olha, versículo 11: em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrarem na casa, saudai-a, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se não, porém, o for, torne para vós outros a vossa paz. Olha, como discípulo de Jesus Cristo, você tem o poder de Deus para derramar sobre as casas que você visitar a paz do Senhor. Nós vivemos lares em verdadeiras guerras, separação conjugal, filho com problemas, mulheres com problemas, enfim, a família é um caos. E você do lado deles,
tem em ti a autoridade de Deus para promover a paz naquela família. Tudo isso eu estou dizendo para vocês, para que vocês entendam que você é especial para o Senhor. Mas Deus te ama de paixão eterna. Mas você é muito importante para os vizinhos que moram ao redor da tua vida. Você tem nas tuas mãos a resposta para os problemas deles. Esse é a função de um discípulo. Aquilo que as pessoas do mundo não podem fazer, Deus pode fazer através da tua vida, na vida daqueles que sofrem. Então seja um discípulo de Jesus. Assuma a sua função dentro do reino de Deus. E seja você uma bênção. Amém? Amém. Eu quero que você faça isso com o teu vizinho aí do banco. Põe a mão sobre ele. E ore pela vida dele nesse momento.